Olá, ouvintes da Jovem Pan, da Panflix, vocês que estão ligados aí em 101,7. Eu sou o Eudes Figueiredo, muito obrigado pela audiência. Estamos chegando com o Jornal da Manhã dessa sexta-feira, numa semana muito movimentada. E o programa de hoje também muito movimentado e com certeza a audiência vai ser melhor do que nos outros dias, porque estamos recebendo, além de Adolfo Padilha e Fernando Gessi, que são os nossos habituais comentaristas aqui do programa, já está na telinha a deputada federal pelo estado de São Paulo, Carla Zambelli, e defensora do governo federal também. Carla, seja bem-vinda aqui à Jovem Pan. Muito obrigada, Eudes, pela acolhida e pelo convite. E é um prazer estar aqui, falar com os ouvintes e com vocês. Muito bem, quero o bom dia do Adolfo Padilha e também do Fernando Gessi. A medida, dá um bom dia de cada um e depois eu passo a palavra para fazer a primeira pergunta, Adolfo. Bom dia, deputada. É um prazer enorme te receber aqui. Obrigado pela confiança aí, sempre está nos ouvindo. Eu sempre digo para o pessoal da região aqui que o vírus está atrapalhando um pouco, mas logo a deputada vai estar dando o prazer a graça aqui na nossa região. Obrigado pelo convite, seja bem-vinda. Fernando Gessi, vamos lá, bom dia. Bom dia, Carla. Um prazer muito grande estar com você aqui. Nós já nos conhecemos aí de longa data, inclusive de Brasília, São Paulo. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muito bem, vamos lá então para a primeira pergunta. Adolfo Padilha, com você. Deputada, a gente vive um momento muito delicado no estado de São Paulo. A gente vê pipocando no interior inteiro manifestações contra esse lockdown, que a gente não vê a justiça questionando os criadores do Plano de São Paulo, qual a ciência que eles estão adotando para isso. Já tem muitas pessoas defendendo que o lockdown, que não nada mais é do que uma atitude para criar estrutura para atender uma pandemia, que o lockdown feito em São Paulo de uma maneira antecipada pode ter sido a causa do que nós estamos vivendo hoje no estado de São Paulo. Como a deputada federal Carla Zambelli pode ajudar esses prefeitos que se sentem pressionados, principalmente pelo judiciário, que na grande parte está apoiando isso, sem ao menos questionar ou discutir a possibilidade de uma flexibilização, a não ser o exemplo agora do promotor de Bauru, que apoiou a prefeita e apoiou que o prefeito é o agente político que mais sabe o que é importante para a sua cidade. Padilha, eu acho que a forma que eu posso mais ajudar é informando a população, usando aí minhas redes e minha palavra para poder defender os interesses da população. Eu vi hoje uma manifestação em São José dos Campos, e como você falou, está pipocando em todo o interior de São Paulo, e uma das faixas era muito assim, interessante o que falava na faixa. Dizia o seguinte, essencial é aquele serviço que traz o pão de cada dia para a mesa do trabalhador, né? Então, o presidente vem falando desde o começo, é preciso cuidar da saúde, mas é preciso cuidar da economia também. Se o presidente não tivesse cuidado da economia, tanto quanto cuidou da pandemia, hoje a gente teria uma situação de caos no país. E quando eu digo caos, não é só caos social, não. É caos de segurança pública, invasão do supermercado, uma série de coisas de violência que a gente poderia estar vendo, muito maiores se o presidente Bolsonaro não tivesse atuado. Eu acho que a melhor forma de eu ajudar aqui é informando a população e ajudando a população, inclusive, com esse suporte. Agora, você vê uma coisa, Padilha, eu ajudei a divulgar, né, a manifestação que teve em Manaus, na época que as pessoas não aceitaram o lockdown. E a imprensa me chamou de assassina, né, porque eu divulguei lá atrás a manifestação. Provavelmente a imprensa vai me chamar de novo de assassina se a gente tiver uma situação de aumento de casos de Covid em decorrência da abertura de comércio. Mas, sinceramente, eu acho que a gente tem que enfrentar, tem que vacinar, né? O governo Bolsonaro já está trabalhando em vacinas, inclusive o MCTIC, o Ministério de Tecnologia, está trabalhando em vacina brasileira, né, para que a gente possa vacinar a nossa população. Então, é preciso imunizar a população e preparar os hospitais. Em Manaus, a gente teve um problema de oxigênio.
mas que foi por puro problema local, né? A gente já está vendo aí impeachment do governador do Amazonas correndo, né? E uma série de inquéritos abertos, porque o dinheiro foi disponibilizado, né? Só para a Covid, mas quase aí da ordem de 10 bilhões de reais. Então, dinheiro tinha, Adolfo. Dinheiro em São Paulo tem também. Eu posso até trazer para vocês exatamente o valor que a gente disponibilizou para o Estado de São Paulo, eu já divulguei nas minhas redes, mas passa da casa das centenas de bilhões, se somado todos os recursos. Então, a gente tem como enfrentar uma pandemia levando para as pessoas o melhor da saúde, porque dinheiro para isso tem, é só saber usar, e o gestor deveria saber, né? Saber usar o dinheiro, mas pelo jeito nem isso, porque a gente vê a diferença de preços da ordem de, às vezes, o dobro do preço entre o que o Zema comprou e o que o Dória comprou de insumos para a pandemia. Então, nosso gestor não é nem gestor, né? Não sabe comprar direito. E fora os problemas aí de desvios que a gente já viu na Secretaria de Saúde. Mas a gente também está apresentando projetos, Padilha. Então, a gente está trabalhando com a bancada bolsonarista para entrar no ano agora legislativo com projetos no sentido de proteger os prefeitos que queiram abrir o comércio. Porque o que não dá é para a justiça, para o governador querer impedir os prefeitos, porque o prefeito é que sabe a realidade de cada cidade, né? Quanto ele tem de leito, quantos doentes, né, como é que está o nível de violência do vírus, enfim, da gravidade do vírus. É o prefeito que tem essa noção. Mirandópolis, por exemplo, o prefeito lá, o Everton Sodré, é meu amigo, ele está preparando a população para sabe, correu atrás de recurso, correu atrás de comprar coisa com insumos baratos, a gente está correndo agora atrás de testes para ele, enfim. Desculpa se eu me estendi demais, mas é que o assunto é um assunto... É um assunto que todo mundo está discutindo, todo mundo está falando, e realmente a gente não dá para esgotar assim numa pequena entrevista. Mas eu gostaria, viu, Carla, de passar para o Fernando Gess para que ele faça uma pergunta para você também. Vamos lá, Fernando. Carla, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o senador Major Olímpio ontem. Eu tenho um entendimento muito claro do que acontece no Brasil, e eu falo isso, que nós erramos nas 3 instâncias do poder e nas 3 esferas governamentais. Nós precisaríamos ter uma política pública muito clara que partisse de cima para baixo, mesmo com o STF tirando ali algumas prerrogativas legais do governo federal, o governo deveria insistir sim. Ou seja, vou pecar, mas eu vou pecar por excesso. E aí orientar a todo mundo a fazer um planejamento, uma política pública para tentarmos equilibrar justamente o que você disse, que é o que nós discutimos aqui, questões de saúde com questões de economia. Nós temos um problema muito sério acontecendo em alguns lugares. Por exemplo, vou fazer uma relação: Inglaterra com o estado de São Paulo. A Inglaterra fez um lockdown nervosíssimo lá. Tá? Se nós compararmos com o estado de São Paulo, que tem a mesma quantidade, veja bem, são só dados para você analisar, tá ok? Se nós compararmos a população da Inglaterra com a população do estado de São Paulo, nós temos a mesma quantidade e temos hoje a metade de vítimas de Covid. Então, a minha pergunta é o seguinte: nós não necessitaríamos realmente de uma política pública nacional com austeridade, ou seja, até num centro de comando nacional, onde nós, na parte financeira para a população, sensacional, não tem o que discutir. Agora, na parte de saúde, nós erramos em muitos pontos, principalmente nas questões ligadas aí ao fornecimento de dinheiro. Será que o governo teria que fazer a gestão de tudo isso? Fernando, por mim, a gente teria centralizado todas as compras aqui em Brasília, de todos os insumos. Respiradores, desde insumos que você usa únicos, né? Por exemplo, um respirador você utiliza para várias pessoas, quanto aqueles descartáveis, como máscaras, ou até os remédios, né? Mas você vê, tudo que o governo Bolsonaro tenta implementar, vem uma rede de governadores sabotar o governo federal. É muito complicado você fazer goela abaixo, uma coisa goela abaixo, né? O STF decidiu que as compras não poderiam ser centralizadas. Se a gente tivesse centralizado a compra,
A gente teria comprado todos os insumos com um preço único, com preço mais baixo, com garantia de pagamento, porque o que faz você baixar o preço é você fazer um planejamento de entrega com um planejamento financeiro. Se você conseguir fazer isso, que foi o que o Zema fez em Minas Gerais, você consegue atender a população. Então, você vê, num estado onde, desculpa insistir no Zema, né? Mas no estado onde o Zema tem uma abertura maior para ouvir o governo federal e para receber orientações e para poder fazer políticas públicas juntos, a gente está vendo um resultado melhor na pandemia. Agora, é claro que todo mundo errou nessa pandemia. Você falar que eu dizer que o governo federal não errou em nada é ser desleal com a verdade. Agora, também seria impossível a gente prever o que ia acontecer nessa pandemia, visto que nunca aconteceu na história do mundo. Então, se governos como os Estados Unidos e a própria Inglaterra, que você usou o exemplo, erraram, né? A Europa, de uma forma geral, errou em tudo, errou em tentar conseguir leito suficiente, errou em tratamento precoce. Como é que o governo federal no Brasil também não ia errar, principalmente sem poder atuar? Então, era natural que a gente se equivocasse em algumas coisas. Aquela famosa frase, fique em casa até você sentir falta de ar, do Mandetta, foi um tremendo erro, né? E o Mandetta era do governo federal. Então, só que aí a gente confiou numa palavra de um médico, né? E vou te falar uma coisa, eu estou recebendo várias denúncias do estado de São Paulo em que prefeitos estão mandando embora para casa com um Tilenol, passa um Tilenol e volta se estiver sentindo falta de ar. Aí como é que fica? Agora, o governo federal manda uma resolução número 9 do Ministério da Saúde, e você fala, está faltando política pública? Não sei. Nesse caso, eu acho, por exemplo, o governo federal já instruiu o que tem que fazer. Tem que fazer tratamento precoce. É que eles colocaram que tratamento precoce é igual a cloroquina. E não conseguem entender que tratamento precoce descobriu o que está acontecendo agora, já entra com medicamento, já entra com... Não quer tomar cloroquina, não toma, mas pelo menos medicina. Hã? O termo foi usado errado. Isso é tratamento, não é tratamento precoce nem profilático, é tratamento. É o que nós defendemos. O precoce, na verdade, é porque eles quiseram falar antes de sentir falta de ar, né? É o tratamento normal, né? Mas, assim, rápido. Então, deveria ser o tratamento rápido. Mas, assim, já foi provado que 75% das pessoas que tomam ivermectina diminuem 75% o número de mortes se tomar ivermectina. Então, por que não tomar ivermectina, que é um remédio barato? A gente vê o número de mortes na África baixíssimo em relação aos outros países, porque lá se toma muita ivermectina por causa de verme. Então, assim, são políticas públicas que o governo federal está tentando implementar, tem resolução publicada, e a imprensa e os governadores e os prefeitos estão dizendo que não pode implementar o tratamento precoce porque é o tratamento do Bolsonaro. Dá Tilenol, vai para casa e volta quando estiver sentindo falta de ar. Então, assim, é complicado, Fernando, porque parece que eles acusam o governo federal de fazer política com ideologia, quando, na verdade, eles estão transformando a pandemia numa guerra ideológica. A gente só quer resolver o problema. E a gente vê a Secretaria de Saúde, o próprio Ministério da Tecnologia, tentando ajudar e muitas vezes não conseguindo, porque os governadores e prefeitos não querem receber ajuda. Quando a gente tem um prefeito que quer, como é o caso, por exemplo, do Everton Soldado, que eu citei agora há pouco, fica muito mais fácil a gente fazer política pública desse jeito. Mas as instruções estão sendo dadas. A gente errou, Fernando? Erramos, todos nós erramos. Eu errei, o Mandetta errou, de uma forma geral, governadores e prefeitos erraram, porque a gente não tinha como prever imprevisível, né? Então, erramos diante do imprevisível. Mas eu acho que o governo tem tentado correr atrás desse prejuízo e fazer o que é possível, né? Fazer diante da pandemia. Carla, eu sei que você tem um horário para ir aí, mas eu quero deixar mais uma perguntinha para o Adolfo Padilha, que pediu para falar aí, para fazer mais uma pergunta, porque nós vamos ter a manifestação hoje em Presidente Prudente, né? Como você disse mesmo, está pipocando para tudo quanto é lugar, em Presidente Prudente, e também manifestação em Epitácio. Eu acho que o Padilha quer falar um pouco sobre isso, Padilha. Não, eu acho que é importante uma mensagem da Carla, como a nossa rádio tem um alcance muito grande, e ela representa, ela foi muito bem votada na nossa região. Nós optamos aqui, e acho que e a ideia do Estado todo, deputada, é por carreatas justamente por causa do protocolo de segurança. A gente quer evitar as pessoas estarem perto umas da outra. Eu faço parte aí da organização com um monte de gente juntos,
É uma mensagem sua, como deputada reconhecida na nossa região, para essa turma toda aqui no interior do Oeste Paulista, está tentando, de alguma forma, sensibilizar o governo. Nós não queremos um enfrentamento, nós queremos uma solução, porque nós não acreditamos que o fechar tudo e ficar em casa é a solução. Padilha, eu até soube que uma as pautas de vocês aí para essa manifestação de hoje são mais leitos, menos tributos e a liberdade de abrir os comércios, né? Para você ver, Padilha, eu apoio essas manifestações, por quê? Porque algumas burrices foram implementadas no governo estadual de uma maneira estrondosa. Por exemplo, ao invés de abrir as academias para colocar um horário bem extenso para poder diluir o número de pessoas nas academias, nos restaurantes, etc., não. Você restringe o horário de atendimento das academias para você concentrar o maior número de pessoas ali. Foi isso que o governo estadual fez. Então, quando a gente fala em reabertura de comércio, a gente está falando assim, vamos reabrir o comércio de forma inteligente, diluindo o horário. Como é que a gente pode, por exemplo, eu estava no Brás, em São Paulo, ônibus chegando para fazer compra no Brás, e as lojas ficavam abertas só até 4 horas da tarde. Então, o que você faz? Você acumula a quantidade de gente nas lojas. Poxa, estende o horário, abre o horário para abrir 24 horas se o comércio quiser, se o empreendedor quiser, qual é o problema? Então, quando a gente fala em abertura de comércio e redução de tributos, o governo estadual está enforcando o empreendedor. E se ele não reduzir os tributos, vai estourar a greve de caminhoneiros. Aí estão querendo empurrar a greve de caminhoneiros para o governo federal, quando, na verdade, é o governo estadual, porque o maior tributo está no ICMS. Então, assim, o que eu quero falar para a população não tenham medo de se manifestar. Não tenham medo, porque quando querem tirar a nossa liberdade, e conseguem tirar essa nossa liberdade de expressão, acabaram com a democracia. Então, não deixem de se manifestar e de falar. E vocês pedirem mais leitos de hospital, é o mínimo que o governador tem que fazer, porque dinheiro tem, dinheiro foi enviado. Ele tem dinheiro para implementar leitos de hospital, e a tributação não tinha sentido subir 207% no ICMS para carro usado. Tem pessoas com PCDs, por exemplo, portadores de deficiência, que precisam comprar carro e estão com mais dificuldade porque o governador subiu, quer dizer, está prejudicando toda a população. Então, Padilha, eu apoio a manifestação de vocês. Toda manifestação pacífica, ela é democrática. Não existe ato antidemocrático, né, como que é pregar o STF em manifestação pacífica. E vocês têm o direito da liberdade de expressão. E saibam que tanto no meu gabinete quanto no governo federal, e assim, ainda bem aí na Jovem Pan também, é uma das poucas redes de rádio que a gente vê que existe liberdade de expressão para as pessoas, vocês encontrem esses espaços e saibam ocupar esses espaços, porque ainda tem muita gente boa no Brasil que quer ver o Brasil dar certo. Ok, conversamos aqui com a deputada federal pelo estado de São Paulo, Carla Zambelli. Muito obrigado por receber o convite do Adolfo Padilha, né? Registrar que o Adolfo Padilha fez esse contato e deixar aqui liberado para você, para mais vezes, para outros contatos, para a gente falar de outros assuntos, né? Temos o assunto do leite condensado, temos o assunto da Câmara, né? A eleição para a Câmara, enfim, muitas outras questões que a gente gostaria de saber o seu posicionamento. Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Oi, se quiser, eu posso responder aqui sobre o leite condensado, que eu acho que é um assunto que está pegando fogo e as pessoas precisam ouvir uma palavrinha. O Caio Coppola fez um comentário muito, muito feliz a respeito desse assunto, em que ele divide o valor gasto, 1 bilhão e 800 milhões, né, para alimentar aí 370 mil militares. Quando você divide o valor por mês, por militar, e por dia, dá um pouco mais de R$4 por dia gasto com alimentação de cada militar. Então, assim, o valor é um valor que, é lógico que quando você pega o total, dá a impressão que é vultuoso, né? Principalmente quando a gente fala de leite condensado, 15 milhões de leite condensado. Por que comprou leite condensado? É porque o presidente está tomando pão com leite condensado? Ele gosta, né? Tá colocando Já declarou que gosta. Ele gosta do leite condensado, acho que é por isso que pegou tanto, né? Mas, assim, eu já visitei muitas unidades militares e você tem ali uma dieta mais calórica
E até o Caio falou, né? Seria muito bom se os militares não comessem tanto açúcar e gordura como tem no leite condensado, se pudesse ter uma dieta mais equilibrada, mas é mais barata. Então, assim, o pessoal está reclamando que gastou muito, mas é mais barato você colocar um pudim pro militar comer na sobremesa e ele ter caloria suficiente para poder aguentar o restante do dia, do que você colocar uma coisa mais cara, colocar mais carne, de repente, que seria melhor, mais salada, mais legumes, mais proteína, enfim. Então, o valor que foi gasto, por exemplo, são 7 latas de leite condensado por militar por ano. Eu tenho certeza que eu como mais leite condensado que isso por ano. Eu tenho certeza que muita gente também. Aí muita gente me criticou, eu disse, porque eu falei, ué, se você acha que o militar está comendo muito bem, aliste-se. Né? A gente tem espaço nas Forças Armadas para as pessoas se alistarem. Aí estou sendo criticada por causa disso, mas eu continuo achando isso. Inclusive, a Força Armada ela é um braço para poder receber as pessoas que têm até dificuldade, né, financeira e queiram trabalhar nas Forças Armadas. É um espaço aberto para as pessoas, democrático, patriota, que quiser servir o seu país, tem espaço ali. E em relação à presidência da Câmara, eu espero que o Arthur Lira vença aí, acho que a gente está com voto suficiente e vamos trabalhar para que nos próximos 2 anos a gente possa aprovar o maior número de reformas e avançar com o Brasil. Te agradeço muito pelo espaço. Ok, muito obrigado, Adolfo Padilha, também Fernando Gessi, Carla Zambelli. Nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Só gostaria de lembrar que o advogado Neto, que é meu amigo, mandou aqui um despacho de uma liminar proibindo que a manifestação feche a ponte. Né, e foi um pedido da CART, que é a concessionária da Raposo Tavares. Quer dizer, ela já entrou com essa liminar já proibindo para que a Polícia Militar possa intervir e não feche a ponte que liga o estado de São Paulo ao estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que A CART não deixou de receber pedágio, viu, deputada? A CART, nesses 10 meses, os pedágios dela recebeu dinheiro toda hora. Em nenhum momento eles falaram em baixar preço, em fechar pedágio, mas fechar a rodovia para a população se manifestar, eles já tomam a iniciativa. Não, se fechar a rodovia, eles perdem 2 pedágios, né? Dois, o pedágio não, lá vários, de Caiuá e o pedágio aqui na frente também em Santo Anastácio. Muito bem, nós vamos agora diretamente para Bauru. Alexandre Pitoli, nosso repórter, apresentador da Jovem Pan News de Bauru. De vez em quando participo lá com ele e agora ele vai participar conosco aqui na Jovem Pan de Presidente Prudente. Pitoli, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como é que está Bauru? Bom dia, Eudes. Bom dia, Adolfo, Fernando. Bauru está na contramão do Plano São Paulo de retomada consciente, embora a região, que compreende a DRS6, né, que é a Diretoria Regional de Saúde 6, compreendida por 68 municípios, embora a região esteja na fase vermelha, a prefeita de Bauru, Sueli Rosinho, optou por flexibilizar. Então, atividades essenciais e não essenciais estão funcionando com algumas regras, por exemplo, todas elas essenciais e não essenciais, com até 30% do público, né, da capacidade de público. Aos finais de semana, os não essenciais fecham aos domingos, restrições na venda de bebidas alcoólicas das 20 horas até as 6 da manhã do dia seguinte, e bebidas alcoólicas também proibida a venda das 20 horas da sexta até as 6 da manhã da segunda. Aí trouxe uma grande polêmica, né? Bauru entrou no circuito por conta dessa decisão da prefeita, que está flexibilizando, entretanto, cobrando leitos do Estado, Eudes. Muito bem, nós vamos passar agora para os nossos comentaristas, para cada um faça pelo menos uma pergunta. Eu vou passar primeiro para o Fernando Gessi. Fernando Gessi está aí, Alexandre Pitoli, nosso representante lá em Bauru, pode fazer a sua pergunta. Alexandre, um grande prazer estar aqui contigo. Prazer, obrigado Fernando. pela presença aqui. Alexandre, nós temos o seguinte, eu sempre fui, tanto eu quanto o Adolfo e várias outras pessoas aqui da região, sempre fomos contra o fechamento de tudo. Eu acredito que a sociedade tem que fazer a sua participação, tem que fazer a sua conscientização, mudança de horário, agendamento em restaurantes, entrada de horários diferentes de tipos de empresas, e tudo isso aí ser acompanhado. Até hoje, ninguém fez isso. É o que nós sempre cobramos, inclusive ontem eu perguntei isso aí ao Major Olímpio. A nossa política de gestão da pandemia está meio complicada. E aí eu faço a pergunta para vocês.
A prefeita foi bem ousada, porque ela foi nessa linha de raciocínio que nós temos aqui também, e a gestão, o controle de tudo. Porque o mesmo problema que nós passamos aqui em Presidente Prudente, vocês também passam aí, falta de leitos. E hoje vocês têm 86% de ocupação dos leitos. Isso aí é temerário, é complicado. Então eu vejo o seguinte, foi só abrir o comércio ou criou-se toda uma política de fiscalização, de gerenciamento, de gestão para essa abertura? Essa é a minha pergunta a você. Tá. Na verdade, o João Gabardo, que é o coordenador do Centro de Contingência da Covid lá do Palácio dos Bandeirantes, ontem, na quarta-feira, acabou atacando, né, tanto a prefeita Suelen como o promotor de justiça da área da saúde aqui em Bauru, doutor Enilson Comono, que a promotoria apoiou a decisão da prefeita, dizendo o seguinte: olha, o Estado está prometendo abrir leitos e não abriu. E aí, o João Gabardo, nessa entrevista, disse que Bauru estava com 86% dos leitos ocupados, o que não reflete a realidade. No momento, nós temos 100% dos leitos ocupados para enfermaria e 100% de leitos de UTI Covid. Na DRS6, compreendendo Jaú, Botucatu, Bauru, Lins, Avaré, Promissão e Botucatu, nós temos 100% dos leitos ocupados também. Então, a situação é bastante complicada. Em Jaú, aqui pertinho da gente, está a 50 quilômetros de Bauru, 190% dos leitos de UTI ocupados. Então, quer dizer, a Santa Casa de Jaú já está usando leitos do privado para suprir a necessidade do público. Está feia a coisa, não é simples, não. Entretanto, o Estado tirou aqui de Bauru leitos neste final de ano, final de 2020, foram retirados leitos de UTI Covid, leitos de enfermaria em Bauru e também em toda a região. O que a gente cobrou na manhã de ontem, quinta-feira, o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Vignoli, e aí ele me respondeu, eu estava no ar, ele me mandando WhatsApp, dizendo o seguinte: não, tem que cobrar o Ministério da Saúde que não habilitou os leitos. Então, nós agora já entramos em contato com Brasília, com o Ministério da Saúde, para tentar entender, é o Estado que está devendo ou é o Ministério da Saúde que não está homologando? Então, Bauru, a situação é mais complicada do que está sendo noticiado, 100% agora. Há uma média de 5 óbitos por dia em Bauru, que chega a 350 mortes registradas pela Covid ao longo da pandemia. Então, a situação, a Suelen coloca essa flexibilização. A Suelen coloca também uma equipe mais completa nas ruas para fiscalização, conta com a Polícia Militar através da atividade delegada para tentar conter a aglomeração, embora Bauru já entendeu o recado. Bauru, a partir das 8 da noite, parece uma cidade fantasma, deserta. Então, Bauru entendeu, compreendeu qual é o momento, viu, Adolfo? Mas a situação aqui, aparentemente, é mais complicada. Nós temos fechamentos de leitos e não aberturas de leitos. Adolfo Padilha, é com você. É um prazer ter você aqui, Tolly. Conheço muito bem Bauru, nadei muito tempo aí na Luso, sou amigo do Sidão, Fabrício, acho que você conhece essa turma toda aí. Aliás, eu fui aluno do Sidão e aluno do Baixinho. É só você falar do Adolfo Padilha lá, a turma me conhece todo. Eu vou me apegar de um outro lado. Eu vejo a posição do promotor e eu queria saber de você como a comunidade recebeu isso. Porque nós temos, sim, hoje um judiciário que ele mais ou menos não pede licença, não pede explicação, não pede nada ao governador, não pede nada aos coordenadores do Plano de São Paulo sobre que ciência, qual ciência eles estão adotando, ou seja, pedem bênção mesmo para tudo que o governador está fazendo. E, de repente, nós temos um jovem promotor, que eu tenho um amigo meu que conhece um grande amigo dele, estava falando com ele agora cedo, e disse que ele é um cara bem diferenciado mesmo, até no sentido de muita ação social aí na cidade. Mas a minha pergunta direta para você é o seguinte: é bom a gente ver jovens com essa autoridade legal que eles têm enfrentando naquilo que eu acho que é um sistema muito duro, onde a gente devia ser um pouco mais flexibilizado. Haja vista que o lockdown, isso é bem claro, ele deveria ser feito para preparar uma estrutura. Já estão dizendo que aqui em São Paulo está acontecendo esse caos hoje, porque o lockdown foi feito de forma precipitada no início e não se fez uma estrutura. E 130 milhões de pessoas, segundo a ONU, podem morrer de fome por causa desses lockdowns aí, e não se preparando uma estrutura. Como que a comunidade recebeu isso do promotor? Na verdade, o Enilson tem uma ação junto ao Ministério Público na área da saúde já faz um tempo. Para ser bastante sincero, Adolfo, ele demorou.
Ele demorou para tomar uma decisão como essa, porque ele já moveu uma ação contra o Estado, culpando o Estado e cobrando providências do Estado, porque aqui em Bauru tem um grande erro. Bauru virou refém do Estado. Bauru não tem um leito municipal. Bauru não tem um hospital municipal. Nós temos aqui o hospital de base, nós temos o hospital estadual, a maternidade Santa Isabel, são todos leitos do Estado, geridos pela FAMESP aqui, pela OS e pela FAMESP. Então, Bauru está de mãos atadas e refém do Estado nesse momento. Entre 2009 e 2013, foram mais de 500 mortos em filas para internação nos hospitais públicos da cidade de Bauru, e esse promotor moveu uma ação contra o Estado, cobrando também do Estado a ampliação do número de leitos, de vagas. Lembrando que Bauru ainda, em 2016, teve o fechamento de um grande tradicional hospital público aqui, o Hospital Manoel de Abreu, que num determinado momento foi referência para a tuberculose, lá no início dos anos 1960, 70, depois virou referência também para oncologia e depois virou um hospital com cerca de 40 leitos, foi fechado. Setores do hospital de base em Bauru também fechados. Setores, aliás, do Lauro de Souza Lima, que também é público em Bauru, especializado em dermato e tratamento da hanseníase, também fechado. Então, esse promotor, ao meu ver, embora agora a população abraçou a ideia e está defendendo o promotor e também defendendo a prefeita nas redes sociais, diante do que o Estado está fazendo aqui, que é um absurdo, eu sinto que ele demorou um pouco. Fez o correto agora, a população abraçou. Entretanto, a gente está vendo ao longo dos últimos 10 anos um desmonte da saúde e só agora, de fato, esse posicionamento mais contundente do Ministério Público, Adolfo. Muito bem. Alexandre, eu sei que você tem um compromisso, nós já estamos nesse finalzinho da entrevista, mas eu queria que você deixasse aqui para o pessoal de Presidente Prudente, toda a região, que estão ouvindo a Jovem Pan, qual é a lição que a prefeita e esse promotor dá nesse momento para o Estado e para o governador? Se você me permitir, eu vou puxar a brasa um pouquinho para a nossa sardinha. A Rádio Jovem Pan, aqui em Bauru, a Jovem Pan News, está encabeçando um movimento de união de prefeitos da região, prefeitos de Lençóis Paulista, Botucatu, Jaú, cidades que estão sendo impactadas diretamente, porque são cidades que hoje têm praticamente 100% dos leitos ocupados na rede privada e 100% dos leitos ocupados na rede pública, o que está deixando todo mundo muito preocupado aqui. O que a gente está tentando fazer é uma força-tarefa para mostrar para o Estado de São Paulo. Então, a gente acionou o Marco Vignoli, a gente acionou o Gorenstein, a gente desafiou João Gabardo, através da Jovem Pan News Bauru, hoje pela manhã eu lancei o desafio. Vem aqui, João Gabardo, para conhecer a nossa realidade, e você vai perceber que não são 86% de leitos ocupados, 100%. Em Jaú, 190%, e a famigerada CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, continua mandando pacientes para Jaú, que é um absurdo. Aí vem o Vignoli, conversou comigo ao longo dessa semana por 2 vezes, né, WhatsApp e outras tantas, para dizer o seguinte: não, a gente está vendo, não, a gente vai devolver. É para ontem. Bauru tem a previsão entre domingo e quarta, o colapso de todo o sistema. Então, ou a gente se mobiliza agora, e aí a gente tem uma DRS-6, que é a penúltima em número de leitos por 100 mil habitantes. Bauru hoje só pede para a DRS de Franca. Bauru tem 12,1 leitos a cada 100 mil habitantes. Prudente está na frente de Bauru nesse sentido, então a gente decidiu se mobilizar e jogar nas costas do Estado. Escuta, a gente não vai mais, uma vez, penalizar a nossa economia. O comércio aberto de agosto até meados, final de dezembro, início de janeiro, não contaminou ou elevou taxas. O que aconteceu foi o seguinte: foi um desmonte da saúde, hospital de campanha com andar fechado em Bauru, um hospital das clínicas do curso de medicina da USP em Bauru, aguardando a abertura de um hospital para 220 leitos. O Estado entregou 40 e foi de campanha para baixa complexidade. Então, eu acho, Eudes, que a lição que fica é de uma união de forças do Ministério Público, da prefeita, que está em Brasília, foi conversar com o Bolsonaro em Brasília, nosso acesso ao Ministério da Saúde para tentar reverter essa situação, se não tem leito homologado, que se homologue esses leitos, e aí a comunicação ela é fundamental nesse sentido, até para fazer a ponte entre esses diferentes hoje. Eu falei para o Vignoli, falei aqui mais de uma vez, falei: olha, me perdoe, mas essa situação que vocês travaram, essa batalha junto ao governo federal, está prejudicando nós. Não, mas a cada 3 internados de UTI, 1 vai morrer. Abra-se mais leitos. Se nós temos hoje, aqui em Bauru, 50 leitos de UTI Covid com 100%, eu faço a conta que se eu tivesse 100 leitos, eu estaria com 50% de ocupação e na fase amarela até verde do Plano São Paulo.
Então, ou vocês me ajudam, ou a gente vai ter dificuldades para lidar com isso. Então, a população abraçou a prefeita, a população abraçou a decisão do Ministério Público e a situação agora começa a mudar um pouco de discurso do governo do Estado, que até ontem tentou ofender, hoje já foi absolutamente maleável e flexível conosco numa conversa que tivemos ao vivo. Então, acho que é posicionamento, Eudes, a lição que fica aqui, e mostrar, Estado, se vira, foi você que fez isso. Muito bem, Alexandre Pitoli, de Bauru, da Jovem Pan News, parabéns pelo seu trabalho aí, muito brilhante, toda a equipe da Jovem Pan News, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Eudes, Adolfo, Fernando, a todos aí de Presidente Prudente e região. A gente tem que se unir e o Estado tem que encarar essa de frente, trazendo alternativa com leitos para salvar a nossa população. Bom final de semana a todos aí, Eudes. Bom, é isso aí. Obrigado a todo mundo que ficou na sintonia. A gente volta na segunda-feira, a partir das 7h40 da manhã. Grande abraço, até lá.